Um número crescente de empresas globais está retirando suas fábricas da China, e isso está levantando preocupações de que a tendência possa prejudicar a indústria de manufatura da China. As pessoas em toda a China não estão felizes, e sua raiva explodiu nas ruas por vários dias. Com o fim do ano, as tensões sobre disputas salariais na China estão no auge novamente. Neste ano, diversas regiões presenciaram métodos mais extremos de trabalhadores buscando receber salários atrasados. A realidade morde a China, e você sabe onde. O Partido Comunista Chinês agora está negociando com os Estados Unidos. E eu tenho prova disso. Agora, a razão por trás do Partido Comunista Chinês vir à mesa é simples. As fábricas chinesas estão fechando, os trabalhadores chineses estão sendo demitidos, às vezes sem pagamento, e a economia chinesa está indo para o ralo. Mas, veja, o Partido Comunista Chinês não pode admitir publicamente que foi sua decisão que está causando tanta dor para o povo chinês. É por isso que, publicamente, o Partido Comunista Chinês está dizendo que não está negociando, quando na realidade as negociações já começaram. E esta é a razão. Eu nunca esperava isso. Esta tarde eu não fiz nada. Apenas recebi informações sobre fábricas parando de recrutar. Fábrica após fábrica estão parando uma por uma. Está acontecendo a cada minuto. E isso é só em Tianjin. Algumas das fábricas que recomendamos, como a fábrica de placas de circuito em Xiqing, uma fábrica de embalagens de biscoitos em Wuqing, uma fábrica de eletrônicos em Dongli, uma fábrica em Dongli, todas estão parando. Até uma fábrica de interruptores em Wuqing fechou. Esses são apenas os fechamentos em uma cidade, Tianjin. Existem muitas outras em Pequim, Shandong, Jiangsu e Nantong. Agora, até em Xangai, 4 fábricas de cosméticos já pararam, com 3 delas fechadas. A única que restou é uma fábrica de cosméticos que está contratando mulheres com 50 anos ou mais. As condições não são boas, sem dormitórios e sem ônibus de transporte. E é uma caminhada de 20 minutos. Então, a partir de hoje, se você estiver procurando trabalho, aceite qualquer trabalho que você puder fazer. Não seja mais exigente. É por isso que o Partido Comunista Chinês sabe que não tem escolha a não ser negociar. E adivinha o quê? Temos um relatório bombástico de uma empresa de mídia coreana. Após negar qualquer contato por baixo dos panos, oficial de alto escalão chinês visita o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América pessoalmente. Observando a foto abaixo, vemos 3 oficiais chineses. Os rostos foram borrados, mas detalhes importantes confirmam que são oficiais chineses de alto nível, entrando no prédio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Aqui está a nota sob a foto. Por volta das 7 da manhã do dia 24, um alto funcionário do Ministério das Finanças da China, equivalente ao Ministério do Planejamento e Finanças, foi visto entrando na sede do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, em Washington, Distrito de Colômbia. Ele estava acompanhado por 10 assistentes. A foto mostra assistentes chineses esperando o fim da reunião entre os dois lados. Eles usavam crachás para participar da reunião dos ministros de finanças do G20, com a nacionalidade China escrita no crachá. Descendo um pouco, há mais detalhes neste artigo. As identidades dos líderes da comitiva de cerca de 1 dúzia de pessoas não foram confirmadas, mas todos usavam a identificação necessária para entrar na reunião do ministro de Finanças e governador do Banco Central do G20, que ocorre atualmente em Washington. É o mesmo tipo de identificação usado pelo ministro das Finanças da China quando ele se encontrou com o ministro da Estratégia e Finanças da Coreia do Sul apenas um dia antes. Rolando para baixo na imagem, vemos que a identificação é semelhante e foi encontrada nas mesmas pessoas que estavam do lado de fora do prédio, enquanto os altos funcionários estavam dentro. Ao descer, é possível ver que os oficiais chineses impediram a imprensa de fotografar. Segundo o relatório, os oficiais chineses impediram firmemente a imprensa de fotografar autoridades entrando no Tesouro dos Estados Unidos da América esta manhã. Embora a imprensa tenha dito, não temos autoridade para bloquear sua liberdade. Os oficiais chineses disseram que têm o direito de recusar que seu pessoal seja fotografado e exigiram que a imprensa exclua todas as fotos tiradas em seu smartphone. Agora,
Eu não sei se existem exceções na lei diplomática, mas, como eles estão nos Estados Unidos da América, de acordo com a lei dos Estados Unidos da América, qualquer pessoa pode fotografar você quando você está em um espaço público, e você não tem o direito de pedir para que eles excluam essa foto. Pode haver exceções em relação à lei diplomática, mas não tenho certeza disso. Voltando ao relatório, quando a imprensa pediu para ele revelar a identidade da pessoa que havia bloqueado a entrevista, ele se recusou dizendo que não tinha obrigação de revelar sua identidade. No entanto, o crachá que ele estava usando tinha seu nome, foto e nacionalidade escritos como China. Claramente, isso mostra que as negociações começaram, e é apenas cômico que a China ainda esteja negando isso. Como vocês sabem, o primeiro comando da capital costuma pressionar quem expõe suas mentiras. Eles fazem isso de várias formas, mas no YouTube dão dislike e desaprovam o vídeo para suprimi-lo no algoritmo. Então, se vocês puderem, por favor, nos façam um grande favor e cliquem no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso ajuda muito o vídeo. De acordo com o YouTube, mais de 80% de vocês não estão inscritos. Então, se você gosta do conteúdo, por favor, considere clicar no botão de inscrição. Mas, de qualquer forma, seguindo em frente, a razão pela qual este relatório é tão importante é porque apenas ontem, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a China não está negociando com os Estados Unidos e que a China nunca negociará com os Estados Unidos a menos que o presidente Trump reduza as tarifas para 0%. Isso foi claramente uma mentira, baseado nos comentários deles. Se os Estados Unidos da América realmente querem resolver a questão através do diálogo e da negociação, eles devem abandonar a imposição de pressão máxima, parar a intimidação e a chantagem e se engajar em um diálogo com a China com base na igualdade, respeito e benefício mútuo. As notícias são falsas. Que eu saiba, China e Estados Unidos da América não realizaram consultas ou negociações sobre tarifas. Esta guerra tarifária foi iniciada pelos Estados Unidos e a atitude da China é consistente e clara. Se quer lutar, lutaremos até o fim. Se você quer conversar, a porta está aberta. O diálogo e a negociação devem ser iguais, respeitosos e mutuamente benéficos. O que vimos é que o abuso de tarifas pelos Estados Unidos da América prejudicou gravemente as regras da Organização Mundial do Comércio e os interesses comuns dos povos de todos os países. Muitas grandes empresas de mídia nos Estados Unidos simplesmente pegaram a declaração e correram com ela, sem entender como o Partido Comunista Chinês realmente funciona. O Partido Comunista Chinês é diferente de qualquer outro governo no mundo. Eles não te informam a verdade. Na realidade, te dizem o contrário do que está ocorrendo. Eles têm um histórico de mentiras. Quando dizem que o produto interno bruto está aumentando, na verdade está diminuindo. Quando dizem que o emprego entre os jovens está diminuindo, na realidade está aumentando. Por isso pararam de relatar isso. E quando eles dizem que a China não está negociando, na verdade está negociando. E o presidente Trump confirmou isso, ele mesmo apenas algumas horas depois que essa reunião ocorreu entre altos funcionários dos Estados Unidos da América e da China. Sim, por favor. Os Estados Unidos da América estão negando que estejam ocorrendo negociações comerciais com a China, dizendo que essa informação é falsa. Eles se reuniram hoje de manhã, então não posso te dizer, não importa quem são. Podemos revelar depois, mas eles se reuniram hoje cedo e nós temos nos encontrado com a China. Jeff, como de costume, acho que você está errado em suas reportagens. Obrigado. Até... Então surge a questão: por que o Partido Comunista Chinês está mentindo, ao menos desta vez? A resposta é simples. Na China, o Partido Comunista Chinês promove a propaganda de que os Estados Unidos da América estão sofrendo e a China está forte. A China tem todas as cartas e pode resistir a qualquer tarifa imposta pelos Estados Unidos da América. Mas a realidade não está realmente alinhada com o que o Partido Comunista Chinês está promovendo. Fábricas estão fechando aos milhares, pessoas estão sendo demitidas a centenas de milhares e pedidos no valor de milhões e milhões de dólares estão sendo cancelados. Isso significa que todos estão sofrendo um golpe, desde os trabalhadores, proprietários de fábricas e até mesmo o Partido Comunista Chinês. Como mostra o gráfico, as receitas fiscais do Partido Comunista Chinês estão em queda, apesar do partido afirmar que o produto interno bruto está crescendo.
Aqui temos um ótimo relatório do Financial Times mostrando a exata situação econômica na China que está se desenrolando agora mesmo. Fábricas chinesas reduzem produção e demitem funcionários devido ao impacto das tarifas dos Estados Unidos da América. Os proprietários dizem que os clientes americanos cancelaram ou suspenderam pedidos. Cerca de 15% de todas as exportações chinesas do ano passado foram para os Estados Unidos. Esse número é impreciso porque cerca de 15% vieram diretamente da China e aproximadamente outros 15% vieram de outros países, mesmo sendo mercadorias chinesas. Então, basicamente, a China envia para países como Vietnã, Taiwan, Camboja, Coreia do Sul e de lá eles vêm para os Estados Unidos. Portanto, mesmo com esses produtos sendo vendidos nos Estados Unidos da América, a China está recebendo apenas indiretamente. Então, isso significa que cerca de 30% de todas as exportações chinesas do ano passado vieram para os Estados Unidos. Em entrevista ao Financial Times e em postagens nas redes sociais, trabalhadores compartilharam fotos de linhas de produção paradas e avisos de suspensão de fábrica, mostrando o impacto das tarifas. Wang Xing, líder da Associação de Comércio Eletrônico Transfronteiriço de Shenzhen, que representa mais de 2.000 comerciantes chineses, afirmou que muitos estavam extremamente ansiosos e pediram às fábricas e fornecedores para interromper ou adiar as entregas. Isso levou algumas fábricas a suspenderem a produção por 1 a 2 semanas. Nossa exportação sumiu da noite para o dia, então paramos temporariamente, disse um funcionário de 28 anos de uma fábrica de plásticos em Fujian. Agora, se o Partido Comunista Chinês estivesse assistindo nosso canal, eles saberiam que esse era o provável resultado do que estava acontecendo, porque o Partido Comunista Chinês construiu seu país, construiu a economia com base na exportação para outras nações, e nem mesmo é um comércio justo. É um comércio muito agressivo e predatório em que o Partido Comunista Chinês participa. O objetivo deles tem sido construir tanta capacidade de exportação, capacidade de produção, que eles podem simplesmente inundar os mercados estrangeiros com quaisquer bens que desejam e tirar as empresas estrangeiras do negócio. Dessa forma, as fábricas do Partido Comunista Chinês serão as únicas fábricas restantes. Mas, quando outros países começam a dizer não para os produtos do Partido Comunista Chinês, é quando as rachaduras começam a aparecer neste sistema. Veja, nós podemos comprar muitos dos produtos que compramos da China de outros países. Podemos até produzir alguns dos produtos de alto valor aqui nos Estados Unidos. E claro que isso levará tempo, mas podemos fazer. E sobre todas aquelas coisas de baixo nível, coisas de baixo valor, que compramos da China? Podemos ter países na América Latina, Vietnã, Índia ou Filipinas para produzi-los. No final do dia, este é todo o plano desta guerra comercial. Queremos nos reorientar para longe da China. E adivinha, isso está acontecendo. A Foxconn começou a montar os aparelhos iPhone 16. E no Brasil, já que sua taxa de tarifa de 10% dos Estados Unidos continua entre as mais baixas. Agora, é claro, a Foxconn é uma empresa chinesa. Mas, no final do dia, a Apple deu a eles o contrato para produzir iPhones. Mas essa mudança mostra algo que tem sido uma tendência para empresas de manufatura na China. Eles estão apenas se mudando. E essa reação é a maneira perfeita de resumir a reação de muitas pessoas a isso. Todo mundo está dizendo que não podemos viver sem a China, quando na realidade não é totalmente verdade. Essa reação diz, espere, quer dizer que outros países além da China podem fabricar coisas? Cara de Pikachu surpreso. Isso mostra que as empresas se reorientam quando necessário. E o Partido Comunista Chinês está aprendendo isso da forma mais difícil. A China não é uma inovadora, portanto, eles devem produzir em massa para permanecer relevante. A China está e fará concessões. Eles estavam prestes a serem destruídos. É necessário um grande estímulo, pois o yuan está supervalorizado, a demanda diminuiu muito, há estagflação e alto desemprego entre os jovens. O crescimento tributário na China não está alinhado com o crescimento do produto interno bruto. O primeiro comando da capital sabe que não pode se dar ao luxo de uma recessão, por isso está mentindo sobre o produto interno bruto. Mas a economia não está funcionando para a grande maioria dos cidadãos chineses. Eu também não quero ser uma pessoa ratazana.
mas estou ganhando um salário de 2.500, usando um Redmi de segunda mão, deitado em um quarto de aluguel barato de 300 yuan, comendo macarrão frito de 6 yuan, bebendo Qingdao enlatada, assistindo às histórias de amor urbanas na televisão. Tudo o que há no quarto é uma iluminação fraca e o cheiro pungente de mofo. Você me pergunta qual é o futuro. Eu ainda tenho um futuro? Nós não temos mais um futuro. Para uma fábrica, cancelamentos de pedidos são praticamente uma sentença de morte. Não se trata apenas de perder dinheiro. Eles literalmente podem perder seus negócios, podem perder seu sustento se tiverem pedidos suficientes cancelados. E para entendermos isso, precisamos entender como essas fábricas operam. Digamos que você seja uma grande empresa de camisetas e queira fabricar suas camisetas na China para economizar algum dinheiro na produção. Isso foi antes de todas as tarifas e encargos, certo? Vamos considerar assim. Para encomendar $1 milhão em camisetas, você precisaria encontrar uma fábrica capaz de lidar com essa quantidade. Então você faria um pedido de $1 milhão, mas não pagaria a eles $1 milhão. Você normalmente pagaria a eles entre 50 a 100 mil dólares como depósito para iniciarem o trabalho no seu pedido e começarem a fabricação. É aqui que o negócio de fábrica fica um pouco arriscado demais, pelo menos para o meu gosto. Veja, geralmente as fábricas não têm margens muito altas. Eles ganham de 5 a 15% em um pedido. Quando recebem um pedido de $1 milhão, esperam ganhar de 50 mil a 150 mil dólares de lucro. Isso significa que eles precisam investir cerca de 850 mil dólares do próprio capital para adquirir materiais e tudo o necessário para produzir as camisetas deste pedido. Mas lembre-se, eles não receberam $1 milhão do cliente. Eles só receberam 100 mil. Isso implica que precisam complementar o valor com recursos próprios ou empréstimo bancário. Essas fábricas geralmente têm pouca margem em seus pedidos, o que significa que não possuem muito dinheiro em caixa. Eles geralmente pegam um empréstimo bancário, e o plano é que, uma vez que façam essas camisetas e elas cheguem ao destino, receberão $1 milhão. Com esse dinheiro, pagarão o banco, os trabalhadores e, esperançosamente, terão algum lucro sobrando. É assim que o negócio deve funcionar em tempos bons. Mas em tempos como estes, quando as tarifas estão subindo da noite para o dia, os pedidos começam a ser cancelados. Mas esses proprietários de fábricas já investiram seu dinheiro ou já pegaram empréstimos bancários para financiar todos os pedidos que tinham. Isso significa que agora eles estão presos com a mercadoria e eles não têm o dinheiro que lhes foi prometido pela produção de toda essa mercadoria. É por isso que tantas fábricas estão falindo na China. Porque muitos desses proprietários de fábricas pegaram empréstimos para produzir toda essa mercadoria. E agora eles não conseguem vendê-la. Eles não conseguem enviar para quem fez o pedido. Então estão absorvendo o prejuízo. Algumas pessoas não podem se dar ao luxo disso. As fábricas estão declarando falência. E muitos dos trabalhadores não estão recebendo seus salários. É isso que o primeiro comando da capital está extremamente preocupado.